Oi, boa tarde. Seja bem-vindo você que está nos acompanhando no ICL Notícias, segunda edição, nesse dia 23 de dezembro de 2025. Tá quase na véspera de Natal, mas ainda tem muita notícia por aqui. A gente vai ter ao longo deste programa Juliano Medeiros, Juliana Dalpiva, Castro Rocha, Gessé Souza também. E hoje comigo eu prometi, e ele veio, Leandro Demore. Ontem a gente teve uma troca do Calejão e do Demore, mas hoje o Demore está aqui junto comigo neste plantão que promete emoções. Sempre que a gente está junto tem emoção. Gabi, no ano passado apareceu o pai do Guga Noblar pelado na live. Apenas. Ontem de manhã, a Manu Borges derrubou o laptop. Né? Aconteceu mais uma coisa ontem, nem lembro o que foi. A Vivi dropou um Zolpidem. A Vivi tomou um remédio, não acordou para trabalhar. Então, pelo menos hoje eu estou feliz que você está aqui e não está medicada. Então, nenhuma substância, tá tudo certo. A gente está aqui na aguinha para trazer informação para todo mundo, Demore, mas calma que ainda pode rolar emoção por aqui. Espero que não, espero que a gente vá com tranquilidade aqui, dando boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando pelo chat, mandando mensagem, não nos deixando sozinhos neste Natal, quase Natal, né? A gente já está com um pezinho no Natal, um pezinho na ceia de Natal. E já quero começar aqui com os assuntos. Aliás, o assunto principal, acho, do dia, né, Demore, com uma resposta do ministro Alexandre de Moraes. Vou dar uma contextualizada aqui para ficar bem claro para todo mundo que está nos acompanhando. A gente teve uma repercussão e o ministro do STF disse hoje que aquela reunião com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, teve como objetivo discutir as consequências da aplicação da Lei Magnitsky contra ele, uma manifestação que veio por meio de nota para a imprensa. O que o Moraes diz nessa nota? Né? Que o encontro com Galípolo faz parte de uma série de reuniões que foram feitas para tratar exclusivamente dos efeitos da legislação internacional, né? No fim das contas, sobre o sistema financeiro. O ministro diz também que teve conversas individuais com o vice-presidente jurídico do Banco Itaú, ele citou isso na nota também, e com a presidente do Banco do Brasil. Na nota, o Alexandre de Moraes não citou o Banco Master. Agora há pouco eu estava assistindo até a Daniela Lima, que estava ao vivo no UOL, que justamente tem uma apuração nesse sentido também, e que, na época, segundo a apuração da Daniela Lima, estava justamente só se falando sobre o Master, né, sobre o escândalo do Banco Master, e por isso acabou sendo tema na reunião, mas não que o Moraes tenha ido justamente com esse objetivo. Até o Banco Central seguiu um posicionamento bem parecido, Demore, emitiu uma nota, confirmou que teve essas reuniões com Moraes para tratar de Lei Magnitsky. Só para trazer, assim, porque a imprensa realmente tem muita coisa sobre isso, o site Poder 360 também diz que o Galípolo tem afirmado em conversas reservadas que nunca sofreu qualquer tipo de pressão do Moraes sobre o Master. Diz que teve diálogos com o Moraes, sim, ao longo desse período, mas não sobre o Master. Essa declaração que a gente traz do Alexandre de Moraes, essa nota, está acontecendo por conta daquela coluna da Malu Gaspar. Ela publicou uma matéria no Jornal Globo e, segundo a reportagem, que ouviu fontes em off, o ministro teria procurado o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pelo menos 4 vezes para pressionar em favor do Banco Master. O que é, né? Só para traduzir, em favor do Banco Master. Quer dizer, em favor da compra do Banco Master pelo Banco de Brasília, coisa que foi negada pelo Banco Central lá em setembro, tá? Vou pedir até desculpas aqui, que eu me alonguei, Demore, para passar para você, mas é porque eu queria trazer todo o contexto dessa história e te passar já trazendo uma ponderação que eu acho que é importante, né? Porque está se formando aí um resquício do lavajatismo, né? Um clima aí de lavajatismo. O César Calejão chamou atenção para isso hoje no N1 também. Então, acho que tem que existir um equilíbrio, né, de acompanhar esse caso de forma crítica. Tem a história do escritório da Viviane Barsi também, esposa do Alexandre de Moraes, mas também evitar que isso seja instrumentalizado nos moldes da Lava Jato. E eu te passo, porque você acompanhou isso melhor do que ninguém.
Olha, Gabi, nós temos um assunto aí que é super relevante. Aliás, o ICL acompanha esse assunto desde o começo. A gente não, já falei várias vezes aqui, né? E cada um dos nossos colegas aqui pode ter ou tem eventualmente uma visão sobre todos os assuntos, né? O ICL não caminha para um lado único, né? Nós temos total liberdade para falar e fazer a leitura conforme ela pode ser feita por cada um de nós e conforme as nossas apurações também e as nossas fontes. Vou colocar a bola no chão aqui, Gabi, para a gente entender o que está acontecendo. Isso. São 3 coisas que se somam e que a gente tem que cuidar para não jogar água no moinho da extrema-direita, porque isso pode caminhar para uma instrumentalização perigosa. E não é o intuito do jornalismo, e também a gente não pode sair por aí atacando jornalista, de graça, gratuitamente. Né? Se eu pegar aí na internet, por acaso ontem eu entrei no Twitter, tá uma gaiola de louco aquilo lá, né? Pelo amor de Deus, assim, entre teoria das conspiração e gente que até ontem usava apurações dos mesmos jornalistas para bater no Bolsonaro, agora o jornalista não presta mais, tem que ser jogado no lixo, tá amando da CIA e tá querendo um golpe no Brasil. Agora, tirando os tuiteiros amadores, que não tem obrigação nenhuma de entender do que estão falando, porque também não trabalham com isso, e está tudo certo, isso faz parte do debate público. Nós temos um caso que foi publicado pelo ICL algumas semanas atrás, o ICL foi o primeiro a apontar para isso, que aos poucos vem se confirmando. Aliás, ontem teve uma entrevista do Gilmar Mendes, eu não lembro para qual canal de notícias, o Gilmar Mendes falou que não se opõe à dosimetria. Então, de fato, parece que está tendo um freio de arrumação na República, onde a dosimetria entra num cálculo de acalmar os ânimos, de entrar 2026 com tudo mais, com o jogo mais ou menos zerado, tirar pressões em cima do STF também, será um ano eleitoral, então parece que de fato, e depois vários veículos confirmaram a apuração do Lula Costa Pinto, de que pelo menos 2 ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, foram consultados antes de o texto do PL da dosimetria ser apresentado na CCJ, na Câmara e no Senado. Tá, isso é uma coisa. Outra coisa, nós temos uma informação confirmada de que a Viviane, esposa do Alexandre de Moraes, tem um contrato multimilionário com o Banco Master para a prestação de serviços advocatícios. Isso está documentado. Isso não é fonte em off, não é ouvir dizer, não é que a gente não tenha ideia de onde veio. Isso é um documento, apareceram nos documentos. Isso é um grande problema, Gabi. O Supremo, ele precisa se organizar em relação a isso, ele precisa parecer sério, pelo menos. E olha, a imprensa, para quem chegou ontem no rolê, vale a pena a gente dar também lembrar do histórico da cobertura da imprensa em cima do Supremo Tribunal Federal. Eu até falei, Gabi, um programa na semana passada, na retrasada, se eu não me engano, não foi só no nosso caso, claro, mas eu vou dar um exemplo pessoal que é o que está mais próximo de mim. Nós, no Intercept, na época, cobrávamos tanto o Supremo Tribunal Federal em relação a esse tipo de coisa, e falar de Gilmar Palusa, etc e tal, que a gente chegou a fazer um post do Gilmar Mendes, abrindo uma gaiola de passarinho e soltando um monte de gente, porque o Gilmar era conhecido por soltar todo mundo. Tinha prisão, a pessoa era solta. Tinha prisão, a pessoa era solta. Todos os crimes de colarinho branco, todo mundo era imediatamente solto no Supremo. Então, quem chegou ontem, não adianta querer sentar na janelinha. O jornalismo sério já está cobrando do Supremo Tribunal Federal há muito tempo. Agora, a grande confusão que se quer fazer agora é que, diante de vários desses fatos, e que se soma a essa coluna publicada pela colunista do jornal o Globo, querem fazer de conta que é tudo a mesma coisa, jogar tudo fora e, principalmente, o procedimento judicial do golpe de Estado. Então, a gente não pode se permitir misturar as coisas. A atuação do Supremo, ela vai ser julgada pela sociedade e comentada pela sociedade conforme cada caso anda. O Alexandre de Moraes foi exemplar na condução do procedimento do golpe de Estado. Exemplar. Que não se misturem as coisas. Isso é importante a gente falar antes de mais nada, né? Então, assim, a ideia da extrema-direita, e muito me espanta, inclusive, o senador Alessandro Vieira falando aí em impeachment de ministro do Supremo. Senador Alessandro Vieira, cuidado que o senhor também, né, pode estar jogando água num moinho aí, ou eventualmente queira jogar água nesse moinho. Vamos devagar com o andor, porque o santo é de barro, né? Nós temos aí uma Suprema Corte que tem uma importância para sustentar a nossa democracia nos últimos anos, que é reconhecida no mundo inteiro. Havia uma expectativa do bolsonarismo que fora do Brasil eles fossem pintar o Brasil como uma Venezuela, uma ditadura. O Alexandre de Moraes acaba de ser perfilado pelo New York Times como o exemplo de enfrentamento de golpistas
E o Brasil foi perfilado também na imprensa internacional como um exemplo de enfrentamento ao Donald Trump. Então, Gabi, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O problema do Supremo, muitas vezes, está nessa teia de negócios dos ministros e das suas famílias. Isso sempre foi um problema. O ministro Gilmar Mendes tem uma grande empresa lá que tem os seus negócios, o Gilmar Palusa. O André Mendonça fechou contratos de milhões de reais com a administração pública, prefeituras, tribunais de contas, com um instituto que ele tem chamado Instituto André Mendonça. Isso precisa ser controlado e regulado. Isso não é de hoje. A gente não inventou essa história hoje. O jornalismo fala disso há 1000 anos. Procurem aí. Tem reportagens de 2017 falando dos negócios dos ministros, que eu encontrei esses dias, e deve ter, com certeza, reportagens mais antigas. Com relação à última notícia que saiu no Globo, na coluna da Malu Gaspar, ela se coloca em um lugar em que ela afirma que o Alexandre de Moraes, e quem leu o texto viu o tom da história. O tom da história é o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes se colocou uma roupa de lobista do Master e marcou várias reuniões seguidas com o Galípolo para que o Master fosse vendido para o BRB. Esse é o tom da matéria. É só ler a matéria. O tom é esse. O Alexandre de Moraes é colocado como um lobista, um advogado administrativo do banco. Não é um outro tom que ele foi conversar sobre outras coisas e surgiu o assunto e não deveria, etc. e tal. O tom é: o ministro estava lá atuando ativamente, ligando para o Gabriel Galípolo, se encontrando, trabalhando para o Master. Esse é o tom da matéria. Qual é a grande questão dessa história? A grande questão dessa história é que não há documentação, indícios concretos e nenhuma fonte falando em on, como a gente chama no jornalismo. Né? Alguém que apareça e fale: eu estive na reunião e eu ouvi aquelas coisas. Vamos lembrar quando a gente deu as matérias todas aqui do piloto, que pilotou para o Beto Louco e para o Primo, né, sobre Ciro Nogueira, Antônio Rueda, etc. e tal. A gente deu uma primeira matéria como fonte anônima. Uma semana depois, o piloto apareceu. Ele tem um rosto, um nome, um CPF, comprovação de todos os voos em que ele esteve, com os passageiros que voaram com ele, a empresa para a qual ele trabalhava, e ele, como testemunha, conta, né, o que ouviu nesses voos. Há uma leve diferença entre uma coisa e outra. Por enquanto, nós temos pessoas ouvidas em off, nós não sabemos quem falou sobre isso, e sequer na matéria fica claro, pelo menos na minha leitura, se essas pessoas que são a fonte da matéria participaram das reuniões ou se ouviram dizer de alguém que ouviu dizer. Então, eu iria com calma em relação a isso. De todo modo, se comprovado que o ministro agiu desse modo, como um ativo lobista do banco, é muito sério e muito grave. Isso é fora de discussão. Se o ministro, conforme ele alega, e conforme o próprio ministro do Banco Central alega, estava se reunindo com bancos para tentar se livrar das encrencas da lei Magnitsky, que pega principalmente a sua questão bancária, não podia usar cartão de crédito, não podia movimentar dinheiro no exterior, tinha dificuldade para usar métodos de pagamento, estava, né, podia ser desconectado das questões de Visa, Mastercard, Swift, etc. Poderia prejudicar a sua vida diária. E no meio disso surge o assunto Master, e no meio disso, segundo a apuração da Malu Gaspar, o Galípolo teria dito para ele que teriam detectado uma fraude no Master, e o ministro teria dito: ah, não, então tudo bem, não se fala mais nisso. Ainda assim, eu não acho que o ministro deveria falar sobre isso com o presidente do Banco Central. Continua sendo um absurdo. Mas são coisas diferentes. Uma coisa é o ministro colocar um chapéu de lobista e começar a ligar para o Banco Central, começar ativamente tentar fazer com que a venda aconteça. Isso seria um escândalo absurdo. E se comprovado for, será um escândalo absurdo. Se não comprovado, e se a conversa surgiu, como alegam Banco Central e Supremo Tribunal Federal, ministro, en passant, mais uma das conversas que passaram ali, mesmo assim uma conversa imprópria do ministro. Agora, disso para uma CPI, impeachment e o mundo acabar, nós temos uma grande distância entre uma coisa e outra. Então a gente tem que esperar as coisas acontecerem. Eu noto só, Gabi, para encerrar o assunto, que jornalisticamente essa história ela é muito grave, muito séria pela fotografia que ela foi contada, para ser contada só com fontes em off. Então, eu posso crer que o Globo tenha uma segurança em relação à apuração, porque é uma apuração que vem com fontes em off. Não é comum que uma acusação desse peso seja feita sem alguma comprovação um pouco mais tátil, digamos assim.
E uma outra coisa que eu notei é que o Jornal Nacional, pelo menos ontem, não entrou na história, o que é curioso, porque o Jornal Nacional é do Grupo Globo. O G1 ontem também não entrou na história e entrou na história hoje dando só o desmentido do ministro. Então, eu não sei exatamente o que é que está acontecendo internamente no Grupo Globo, se os outros veículos que têm as suas independências ali dentro da sua estrutura também ficaram um pouco receosos de cravar isso, né? Porque a matéria não diz teria se encontrado, ela afirma que o ministro ativamente colocou a roupa de lobista do Master. Esse é o tom da matéria. Se o pessoal estiver assistindo aí, se teve uma outra interpretação, eu estou aberto a ouvir. Não me parece que a interpretação geral, inclusive, vendo a repercussão na internet, é essa, que o ministro ele virou um lobista do Master. Isso não está comprovado. Isso está em fontes em off, pessoas que nós não conhecemos, né? Não há mais detalhes ali, não há frases que foram ditas nas reuniões, não há exatamente as datas dessas reuniões, então, de fato, não parece que são pessoas que participaram, que testemunharam, que ouviram e que relataram. Parecem fontes de segunda mão. Gabi, tudo isso olhando de fora, tá? De modo algum que isso sirva para coisas nojentas que eu estou vendo, de ataques a Malu Gaspar. Tenho lá minhas diferenças com a Malu Gaspar enquanto profissional, não são poucas e são graves de maneira de encarar o jornalismo, a maneira de trabalhar, tá? Não compactuo com a maneira como ela toca algumas coisas, eu não faria, não estou dizendo que ela está fazendo errado, estou dizendo que eu não faria da maneira como ela faz, né? Mas vou pedir pro pessoal aí, pelo amor de Deus, galera, vamos ter calma, porque se eu começar a procurar gente que está atacando ela hoje, de uma maneira, inclusive, muitas vezes baixa, é capaz de ter retweet da Malu Gaspar dessas mesmas pessoas 6 meses atrás, porque ela deu uma matéria que batia no Bolsonaro. É só procurar que vai achar. Então, gente, vamos botar a bola no chão. Por enquanto, nós temos uma apuração com fontes em off que trazem essa informação. A apuração da Daniela Lima vai numa direção dizendo que, na verdade, as reuniões foram para uma outra coisa, para a Magnitsky, e se falou nisso também. Não confirma o ministro como um lobista que está fazendo pressão, que ligou 3 vezes para o Galípolo, que se reuniu com o Galípolo ali. No Globo, o ministro parece um desesperado para que o Banco Master seja vendido. Essa é a impressão que eu tenho lendo a matéria, né? Isso precisa ser comprovado, né? Então, para a gente botar a bola no chão, Gabi, ficar de olho, é grave se aconteceu. Se o ministro falou nesse assunto no meio de outras conversas, é muito impróprio. E é impróprio da natureza do nosso Supremo. O nosso Supremo tem casos como esse, ó, há muito tempo. Há muito tempo os ministros se metem nessas coisas, tem negócios paralelos, os familiares têm negócios, tem causas na corte, tem outros negócios que não são diretamente ligados ao Supremo, mas que o Supremo acaba sendo uma vitrine também para que esses negócios encham as velas e andem de vento em popa. Isso precisa ser organizado, isso precisa definir, que esse caso seja usado para se organizar essa parada, para de fato, entre aspas, aí, moralizar o Supremo. O Supremo não pode ser visto pela população como um balcão de negócios, como uma caixa registradora, como um local onde as pessoas chegam lá para cumprir os seus próprios lobbies. Citei aqui alguns ministros, outros tantos ao longo da história do Supremo Tribunal Federal também tiveram os seus negócios, e isso é muito ruim para o Supremo. O Supremo se coloca numa posição péssima quando se coloca desse lado. E aí, para fechar, o ministro Fachin quer aprovar aí uma espécie de código de ética. Não basta só aprovar, tem que haver algum tipo de punição em relação a isso também, tem que haver algum tipo de freio. O Gilmar Mendes deu uma entrevista dizendo que não precisa fazer porque já há legislações, a gente vai falar disso. Já há os freios e contrapesos. Gabi, a gente está vendo que não existem. Eles, de fato, a população percebe o Supremo muitas vezes como um balcão de negócios. E isso mancha a credibilidade do Supremo para os casos em que o Supremo age muito bem, como foi o caso do golpe de Estado. Então, Gabi, só para resumir um pouco a história, como eu estou vendo ela, a gente caminha mais ou menos por aí. Eu acho super importante todas essas suas colocações, Amor, aliás, com muita cautela, olhando para toda essa situação no macro, né? Não pegando essa notícia isoladamente, mas olhando todo esse contexto. Aliás, antes de chamar Juliano Medeiros, que vem falar sobre isso com a gente, adicionar também um elemento que você cita, mas também para a gente andar assim com os desdobramentos dessa história, que é um clima muito preocupante também no Congresso, que está se formando aí a partir disso, né? Que é abrir um novo pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes no Senado.
e também uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o caso. Tem o deputado de extrema-direita, o Marcel Van Hatten, do Novo, por exemplo, dizendo que a oposição quer usar esse período de recesso para reunir o maior número possível, na verdade, de assinaturas para protocolar esse pedido. A gente coloca aqui na tela também o que disse o Alessandro Vieira a respeito disso, o senador do MDB, dizendo que vai iniciar também, depois do recesso, uma coleta de assinaturas para investigar essa relação do Alexandre de Moraes com o Banco Master. E ele diz que quer apurar notícias sobre um contrato entre o Banco Master e o escritório da família, também do ministro Alexandre de Moraes, fora do padrão da advocacia. A gente falou sobre isso aqui, né? Sobre o contrato multimilionário. Gabi, e também o Alessandro Vieira, só para fazer um adendo aqui, o Alessandro Vieira pode simplesmente conversar com o Rodrigo Hollenberg, deputado, que está coletando assinaturas para a CPI do Master. Isso que eu ia dizer, Demori. Exatamente. Vai fazer CPI sobre o contrato da mulher do Alexandre, tem que investigar o Master inteiro, e aí caia quem cair, meu camarada. Sabe, é um caminho muito estranho do senador Alessandro Vieira. Me desculpa, senador, tá esquisito esse negócio. Senta e conversa com o seu colega, Rodrigo Hollenberg, que ele já tá com um monte de assinatura na mão, falta meia dúzia. Ajuda a coletar essas e vamos encarar esse negócio de um jeito sério, né? Exatamente, você tocou no ponto que na minha opinião, é o principal também. A gente teve a compra também barrada pelo Banco Central em setembro agora, justamente por enxergar ali inconsistências nos ativos do Master, riscos excessivos. Foi por isso, essa justificativa do Banco Central para isso. Vou chamar o Juliano Medeiros, justamente para ele poder comentar todo esse contexto junto com a gente. Boa tarde para você, Ju. Boa tarde, que bom que você está aqui mais uma vez. A gente continua ainda nesse assunto, mas com desdobramentos muito importantes e com um olhar muito cuidadoso aqui também. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Demori. Bela camiseta, Demori. Estamos hoje no Men in Black. Hoje Estou sempre fora. Gente, eu acho que do ponto de vista da análise jornalística, vocês dois aí já deram um panorama muito preciso e responsável de como a gente deve tratar essa história, né? Quer dizer, não é o fato de ser uma matéria em off que faz com que ela seja por si só uma matéria falsa, né? Ou que alegações que estão na matéria sejam falsas, né? Mas tampouco é o fato de ser uma matéria de uma jornalista reconhecida, de um grande veículo, que está isenta de problemas, né? Então, acho que a primeira coisa como disse a Gabi agora, cautela, né? Nem transformar a denúncia, tomar essa denúncia, não, essa investigação jornalística pelo seu valor de face, nem ao mesmo tempo dizer que é instantaneamente a ressurreição da Lava Jato, supremo, puro, perfeito, que não comete erros, né? Eu queria trazer, então, portanto, do ponto de vista jornalístico, acho que vocês já colocaram a bola no chão, como o Demori disse. Do ponto de vista político, que é o que eu costumo analisar aqui com a nossa audiência, como é que eu vejo essa situação, tá? Naturalmente, isso traz desgaste para o ministro Alexandre de Moraes, portanto, é muito importante que ele saia para explicar o que aconteceu, mesmo que seja por meio de uma nota, porque se a nota não tivesse sido divulgada, seguiriam as especulações e poderiam haver outras fontes apresentando versões complementares, uma história que se ouviu em tal lugar, já vira uma verdade, que já vira um fato. Então é muito importante que ele venha a público se manifestar. É muito importante que, acompanhada da manifestação do Alexandre de Moraes, também haja uma manifestação do Gabriel Galípolo, do presidente do Banco Central. Porque se ele diz também que não houve uma conversa, que não houve nenhum tipo de ação, né, intercedendo a favor do Banco Master por parte do ministro Alexandre de Moraes, bom, já não é só o ministro se defendendo, é um personagem central da matéria dizendo também que não tem nada a ver com isso, né, e que não houve nenhum tipo de movimento por parte do ministro para interceder em favor do banco. Bom, isso do ponto de vista político resolve a situação do Alexandre de Moraes? Não resolve, pessoal, mas não deixa um vácuo, não deixa um espaço para que a extrema-direita fale sozinha. Isso por quê? Porque do ponto de vista do campo democrático, popular, também não há muito a se fazer ou se dizer. Quer dizer,
Por isso que há tanta gente se movimentando para tirar a credibilidade da repórter, ou da jornalista, porque não há muito que se possa fazer em defesa do Alexandre de Moraes até que ele se manifeste. Bom, agora há uma manifestação dele, né? Então agora há duas versões que vão ser confrontadas caso isso dê origem a uma investigação. Pode ser que sequer isso aconteça, pessoal, que não haja nenhum indício, isso sequer vire uma investigação. Sendo isso é bastante possível que aconteça, todas as implicações são políticas, não haverá implicações jurídicas, não haverá tudo no campo da luta política. Portanto, é importante que o Alexandre de Moraes se movimente. Por outro lado, Demore tocou num assunto que é importante. Há problemas estruturais no funcionamento do STF, que não tem a ver com Alexandre de Moraes, com Gilmar Mendes ou com o Fux. Não tem a ver com o ministro preferido de cada um aqui ou com aquele que a gente gosta menos, né? Tem a ver com um problema, que é o STF criou mecanismos para ir tirando mecanismos de contenção. E eu cito três aqui que eu levantei ontem. Primeiro, o STF decidiu que ele não está subordinado às decisões do CNJ, que é o principal órgão de regulação da magistratura brasileira, o Conselho Nacional de Justiça. Aí o STF disse, o CNJ tem poder de regulamentar a magistratura, menos a gente aqui do STF. Depois o STF decide que eles podem vender palestras, vender serviços, mesmo no exercício do cargo, para ganhar dinheiro, certamente. Quem decidiu isso? O próprio STF. Depois, o STF decidiu que parentes de ministros podiam advogar em casos na Suprema Corte e que os ministros é que teriam que se considerar impedidos caso considerassem que haveria eventualmente algum tema que pudesse gerar conflito de interesse. Percebem que todas essas decisões que enfraqueceram os mecanismos de regulação sobre o STF foram feitas pelos próprios ministros. E veja, eu nem sei se o Alexandre de Moraes, o Cássio Nunes Marques, se esses ministros já estavam na Suprema Corte quando essas decisões foram tomadas. Não importa. A verdade é que o Supremo, nos últimos anos, foi enfraquecendo os mecanismos de controle social e até mesmo de uma certa moralidade pública que é muito necessária no caso de uma Suprema Corte que tem as suas decisões o tempo inteiro submetidas ao escrutínio público. Então, quando o STF decide se vale o marco temporal ou não, ele está tomando lado numa disputa entre povos indígenas, movimento socioambiental, Ministério do Meio Ambiente e o agronegócio, os bolsonaristas, etc. Quando ele decide que pode fazer pesquisa com células tronco, está afrontando parte da bancada evangélica, do fundamentalismo religioso, de pessoas que têm convicções muito arraigadas sobre o tema. Então, veja, essas decisões têm que ser absolutamente limpas. E no caso da avaliação, do julgamento da trama golpista, as decisões do Supremo foram o mais cuidadosas possível. Quantas vezes a gente ouvia a militância de esquerda reclamando porque o Bolsonaro já tinha que estar preso, porque tem mais um recurso para ser apresentado, porque isso ou por aquilo. Porque, na verdade, o que o Supremo estava fazendo era tentar, diferente do que foi feito lá com a prisão sem provas do presidente Lula, cercar esse processo de garantias legais, constitucionais, para que o processo não seja anulado lá na frente, né, como aconteceu no caso do presidente Lula, pela lambança que o Sérgio Moro promoveu na 13ª vaga em Curitiba. Então, tudo isso para dizer, pessoal, que uma coisa é a apuração jornalística, acho que vocês já deixaram muito claro. Outra coisa são as implicações políticas. Vai ter desdobramento político. A extrema-direita vai usar esse episódio para tentar desgastar o Alexandre de Moraes e o conjunto das decisões do Supremo. Hoje, há um balanço dentro do Supremo mais favorável a posições democráticas. Eu não quero nem chamar de progressistas, nada disso, mas de posições mais democráticas. E essas posições mais democráticas vão ser alvo do questionamento da extrema-direita a partir de episódios como esse, né, que mesmo que não sejam verdadeiros, trazem consigo uma dúvida. E a dúvida, ela existe exatamente por um problema estrutural. Não é o problema da mulher do Alexandre de Moraes ou do ministro Alexandre de Moraes, mas de um problema estrutural de que os ministros, como já mencionou o Demoro, estão ganhando dinheiro, têm seus institutos, fazem eventos no Brasil e no exterior. Quer dizer, na prática, participam da vida pública muito mais do que seria recomendável para alguém que está nessa posição, né? Exatamente. Juliano, acho que a gente arremata esse assunto assim de uma maneira com uma análise muito assertiva também, sua,
E você citou aqui a trama golpista e a decisão dos ministros, que, enfim, foram julgamentos muito importantes, né, para resguardar a nossa democracia, e é algo que a gente continua vigilante, na verdade. A gente falou muito sobre um PL da dosimetria, e acho que muito importante a gente traz aqui o posicionamento do presidente Lula nesse final de ano sobre o indulto de Natal. Eu acho que é uma sinalização que diz, que fala no fim das contas, no fundo, a respeito disso. Porque o indulto do presidente Lula vai conceder no Natal, né, excluindo os golpistas, incluindo os condenados pela trama golpista, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não vão ter direito integrantes de facções criminosas também, com função de liderança, condenados por crimes de violência contra a mulher, contra crianças e adolescentes, enfim, tem um escopo todo que não vai ter o indulto de Natal, mas isso é uma sinalização sobre o PL da dosimetria ou da anistia disfarçada, na minha avaliação. Sei que a gente tem pouco tempo aqui, então vou passar a palavra primeiro para o Juliano Demori, e depois a gente volta a conversar também, que daqui a pouquinho a Juliana Dalpiva chega aí. Vai lá, Juliano. Pois é, Gabi, a questão toda é que tem uma disputa sendo feita na opinião pública, na sociedade, sobre se dar golpe de Estado é grave ou não é grave. É disso que se trata. Porque, na verdade, quando o PL da dosimetria é aprovado na Câmara e no Senado, a disputa que se instala na sociedade é: mas matou? Mas roubou? Porque esses são os crimes que no imaginário popular são os crimes muito graves, né? Ah, quebrou uma vidraça? Não é legal. Tentou... Mas veja, não é tão tangível para uma parte da sociedade a gravidade do que aconteceu. Então, quando o presidente Lula diz eu não vou dar indulto para golpista, ele está dizendo isso é muito sério. Não é uma briga política, pessoal. O recado que ele está dando, a disputa que ele está fazendo, que é a disputa que a imprensa também, no geral, tem feito, os formadores de opinião, é que golpe de Estado é muito grave. Se tivesse dado certo, é porque não deu certo. Se tivesse dado certo, teria mudado tudo. Matado gente, sequestrado gente, gente indo para o exílio, ICL fechado. Você que está nos ouvindo aqui no ICL, é isso mesmo. Haveria censura, perseguição aos meios de comunicação independentes. Provavelmente alguns de nós teríamos que estar protegidos, escondidos ou fugidos do país. Porque isso que é o resultado de um golpe de Estado. Então, quando o presidente Lula decide não vai ter indulto para feminicida, porque o feminicídio é um crime grave, hediondo, inaceitável, intolerável, não vai ter indulto ou graça, ou o que quer que seja, para pedófilo, porque é um crime nojento, asqueroso, inaceitável. Não vai ter para golpista, porque golpe de Estado não é briga política. Golpe de Estado busca estabelecer um regime de violência, de exceção, de perseguição. Então, é parte de uma disputa de sentido na sociedade sobre o que é o que esses caras fizeram. Então, é bem importante, é uma disputa que não acaba agora, eles vão tentar normalizar, já estão tentando criar a sensação de que golpe de Estado é parte de uma briga entre políticos, eles não estão se entendendo. Veja, tem um presidente já foi preso, agora o outro está preso, um partido foi acusado disso, o outro foi acusado daquilo. Esse dois ladismos que o Centrão, parte da imprensa e alguns formadores de opinião opera, leva exatamente a uma banalização do golpe de Estado e uma banalização que foi consumada, né, pelo PL da dosimetria. Então, acho que é um ato importante do presidente Lula, e essa disputa certamente vai seguir o ano que vem, vai seguir nas eleições, porque a democracia é um significante tão frágil na sociedade brasileira, uma sociedade desigual, uma sociedade com violência de Estado, uma sociedade com racismo, uma sociedade com desigualdades econômicas absurdas, que só falar que a democracia foi ameaçada não é suficiente. É preciso traduzir isso para uma compreensão um pouco mais concreta, e isso vai ser um objeto de disputa daqui até a eleição de 2026. Excelente, Juliano. Vou te liberar já para a ceia de Natal, tá? Mas você volta aqui sexta-feira com a gente. Já estou em Porto Alegre, onde vou passar a ceia com a minha querida Clara, minha filha, e desejo a vocês e a toda a nossa audiência do CL também uma ótima passagem de Natal amanhã. Um abraço. Feliz Natal antecipado, meu amigo. Obrigada, querido. Eu continuo aqui com o Leandro Demori, e a gente continua ainda falando sobre decisões que estão saindo quase que junto com a ceia de Natal. A Juliana Dalpiva está chegando aqui para conversar com a gente nessa tarde.
Ju, bem-vinda mais uma vez. Sem descanso ainda, hein? Sem descanso. Inclusive, a gente está na mesma palheta, hein? Olha só! Finalmente alguém apareceu aqui com a minha combinado. Paleta. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Demore. Boa tarde para a nossa comunidade. O pessoal do Plantão do Natal, viu, Demore? A gente tem pedidos a ser feitos depois para compensar o tanto que a gente está trabalhando. Vai trabalhar, né? Xandão não parou, não liberou a gente também. O pessoal do Ano Novo depois vai agradecer. Vamos ver, vamos ver. Bem, ô Ju, ainda bem que o Bolsonaro desistiu de dar entrevista. Pelo menos isso. Era hoje a entrevista. Ele falou que não vai dar entrevista por condição de saúde. Aliás, mas tem outra emoção que vem no meio de tudo isso. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, Ju, porque antes eu queria falar do general Heleno, da domiciliar do general Heleno, né, que deixou ontem o Comando Militar do Planalto para começar a cumprir esse tipo de prisão domiciliar. O Moraes decidiu conceder esse benefício com medida cautelar. Ele que foi ex-ministro do GSI, o Heleno, foi condenado por participação na trama golpista, e o que acontece é que o ministro reconheceu questões de saúde que foram apontadas ali pela defesa do Heleno e disse que ele não apresentou risco de fuga e que se apresentou também espontaneamente para a prisão no dia 25 de novembro. Ele recebeu, o general Heleno, uma pena de mais de 20 anos de reclusão, e também o Heleno veio a público depois trazendo um diagnóstico, né? Enfim, depois apresentou laudo sobre isso a respeito da doença de Alzheimer. E enfim, muito importante aqui, acho que todo mundo conhece muito bem. Eu tive um caso pessoal de Alzheimer na minha família, ninguém está menosprezando, muito pelo contrário, esse diagnóstico. A questão é a virilidade que os bolsonaristas sempre se colocaram e também a maneira como eles trataram as prisões a respeito, falando aqui, né, de presos que a gente tem em situação de doenças diversas no Brasil inteiro e que também não recebem esse mesmo de tratamento, né? Mas vou, enfim, passar para a Juliana e também depois quero te ouvir, tá, Demore? Eu não estou te boicotando aqui não, tá? Só vou dar espaço para a Ju primeiro, porque ela chegou agora. Vai lá, Ju. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes saiu ontem à noite, logo depois que a gente terminou o jornal aqui. E é uma decisão, né, Gabi, que assim, eu acho que a gente tem que olhar para esse caso para dois aspectos. Um deles é a questão de uma pessoa idosa que tem Alzheimer e foi condenada a um período de regime fechado. Isso não é só sobre o general Heleno, né, que é ex-ministro. A questão é que essas decisões, elas são importantes para todos os casos. Quando um juiz decide sobre isso, ele está decidindo sobre esse caso, mas isso tem implicação nos demais. Então, assim, como que a gente quer viver num mundo civilizado, num Estado democrático de direito, ao reconhecer as condições de saúde e as questões do general Heleno, o Estado brasileiro está dando uma resposta sobre como trata pessoas que têm essa questão de saúde. Então, assim, acho que o ministro, nesse sentido, cumpre a obrigação dele de reconhecer as questões. Não foi da cabeça dele. O general passou por uma perícia, se comprovou a questão os problemas de saúde dele. Então, outros presos que tenham problemas de alguma doença mental grave, como é a doença do Alzheimer, né, a síndrome do Alzheimer, vão ter esse benefício também. Se nega numa situação dessa, você gera outras questões. Então, o ministro está reconhecendo com objetividade o problema, independente de ser o general Heleno. Então, para o longo discurso da ditadura da toga, é mais um daqueles momentos em que a ditadura da toga, né, se prova uma mentira. Mas eu quero também pontuar aqui uma matéria da Nayara Felizardo no G1, que ela traz um levantamento sobre isso, né? O Supremo concedeu 20 prisões domiciliares, casos, né? Diferentes casos para prisão domiciliar, outros 20 casos, e negou 17, inclusive o do Bolsonaro.
porque o caso da saúde, da questão de saúde do Bolsonaro é bastante diferente da saúde do general Heleno. Então, eu acho que assim, é importante que se reconheça, e aí esse é um dos aspectos que eu queria pontuar. O problema do general Heleno não é agora, né? Não é que uma vez preso se reconheça que ele tem um problema de saúde e ele vai receber a prisão domiciliar. O problema é que o general Heleno ocultou esta informação enquanto ele era ministro de Estado do Gabinete de Segurança Institucional. E aí a saúde do general Heleno era uma questão de Estado, não era privada. Ele deveria ter comunicado à sociedade, ele não podia simplesmente ter escondido que ele tinha. Porque como é que ele está preso agora, né? Precisa, e, enfim, corretamente se dá o benefício, né, nesse sentido, mas aí ele podia ser ministro de Estado, tendo essa questão de saúde, sabe? Então, o problema é anterior, é que é só agora que o Alzheimer é uma questão, né? Ele não era uma questão quando ele estava numa posição estratégica, cuidando da inteligência de Estado do Brasil. Então, isso que eu acho que é um aspecto que precisa ser levado em consideração para o futuro. A saúde de ministros e do presidente da República, ela não é uma questão privada que eles podem simplesmente se negar a prestar esclarecimentos à população brasileira. E isso é algo que precisa ser observado. Não o fato de que agora que ele passou por perícia, por todo o diagnóstico, para que se comprovasse, é concedida a prisão domiciliar. Até porque não é assim, foi para casa e acabou. Não, tem uma série de cautelares, não pode usar celular, não pode se comunicar por redes sociais, não é passeio, é prisão domiciliar. Então, ele tem as questões de saúde, e aí é isso. O Brasil é um país civilizado, cumpre a sua Constituição, não tem por que não tratá-lo mal, né? Só porque é o general Heleno. O que está se fazendo é cumprir a lei, ao reconhecer o problema de saúde dele. Só que precisa estender aos demais presos, né, Demore? A questão é que não é só sobre o general Heleno. É aí que está. Exato. O Demore, eu quero passar para você, eu posso só trazer uma coisa aqui que a Ju falou do diagnóstico, né? Teve um negócio do diagnóstico que um laudo indicou que era desde 2018. Aí o Moraes pediu a comprovação do diagnóstico, a defesa respondeu que provavelmente tinha sido um erro por parte do perito. Aí depois os advogados disseram que, na verdade, ele se recuperou de uma depressão em 2020 e as falhas de memória mostraram uma avaliação em 2024, né? Teve uma perícia independente da PF também, só para trazer essa linha do tempo aqui que eu acho importante, porque eles primeiro falaram uma coisa, a defesa, e depois outra. Eu só queria ver se a Ju lembra se no curso do processo o Heleno citou em algum momento essa doença, que eu acho que não, né? E se a partir de agora ele não volta mais para o regime fechado, né, Ju? Aparentemente agora, até pela idade dele, não tem mais chance dele voltar para a cadeia, né? Eu acho, assim, eu não me recordo em nenhum momento sobre o diagnóstico de Alzheimer do general Heleno ter vindo à tona antes do momento da prisão, do momento de começar a cumprir a sentença de 21 anos. E sim, acho que é bastante improvável, a menos que ele tente alguma medida desesperada no sentido de fugir, alguma questão nesse sentido. Que aí eu acho que o Alexandre de Moraes também deixou claro na decisão dele, que para além do fato do problema de saúde, o general Heleno sempre demonstrou ao curso do processo, né, colaboração, nunca tentou fugir, não há nenhuma informação, dado, prova, no sentido de que ele tenha tentado se omitir, né, de responder pelo processo, o que é um comportamento completamente diferente, por exemplo, do Bolsonaro e de outros réus. Então, ele recebeu o benefício quando se olhou para todo esse quadro. Então, é bem provável, a menos que algo muito grave surja, que ele vá voltar para o regime fechado.
Eu acho que também vale falar do Bolsonaro aqui. A gente comentou bem rapidinho, mas é uma notícia que saiu hoje do Alexandre de Moraes. A defesa dele fez um pedido para o Bolsonaro ser internado amanhã num hospital particular em Brasília. Ele vai passar por uma cirurgia na quinta-feira, dia 25, o dia do Natal, para tratar um quadro de hérnia inguinal. E o ministro também, enfim, determinou que o transporte, a segurança do Bolsonaro sejam realizados pela Polícia Federal, de uma maneira discreta, e a PF também vai ficar vigilante, fazendo a segurança e a vigilância durante toda a internação, vai ter fiscalização 24 horas, tem autorização da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também para acompanhar o Bolsonaro, e também qualquer outra visita que porventura venha acontecer tem que ter prévia autorização judicial. Quando eu disse que Demore, a gente podia ainda ter outras emoções neste Natal, é porque, claro, podem ter intercorrências na cirurgia. Enfim, Bolsonaro é um idoso e foi comprovado também por perícia que ele deveria fazer essa cirurgia, mas não havia uma emergência, de fato, na situação do Bolsonaro. Uma cirurgia que precisava ser feita rapidamente, mas não com uma emergência que precisasse acontecer imediatamente, né, Demore? Eu não sei como é que vai ser agora a cirurgia, mas e quanto tempo de recuperação também, né? O receio que eu tenho, não sei se a Ju tem escutado alguma coisa aí, é que isso seja emendado numa outra coisa e o Bolsonaro cave uma domiciliar hospitalar aí, né, Ju? Eu não sei se eles não estão planejando esse negócio, Ju, não sei o que você está ouvindo por aí. Eu acho que o movimento, ele é claro, né, Demore? Assim, eu vou começar, inclusive, pontuando que ontem, dia 22 de dezembro, completou um mês que Jair Bolsonaro foi preso. Então, foi no dia 22 de novembro, ontem foi 22 de dezembro, faz só um mês. Esse diagnóstico, até porque o Bolsonaro passou por uma perícia nova na Polícia Federal, para confirmar os exames que a defesa dele apresentou logo depois que ele foi preso. Ele foi preso e, em seguida, teve uma insistência em torno da prisão domiciliar, eles insistiram junto ao ministro para que ficasse, apresentando exames. Eles só comunicaram o ministro de que existisse diagnóstico da hérnia nesse momento. O Bolsonaro já tinha esses exames, o Bolsonaro já sabia que ele tinha essa situação da hérnia, que não é uma situação que, segundo que a própria perícia colocou, e aí eu não vou fazer discussões médicas aqui, porque médicos não somos jornalistas, mas ele já tinha essa informação, ele já sabia. E aí não é uma situação de risco de vida, que ele precisa de uma cirurgia de emergência, que ele tem que dar entrada agora, porque senão ele vai morrer nesse instante que ele precisa de um atendimento médico urgente e imediato. Ele tem uma condição de saúde que ele precisa passar por uma cirurgia, e isso está comprovado pela documentação. Agora, já é evidente que ele tinha esse diagnóstico e que ele optou por esperar para passar por essa cirurgia no momento em que ele estivesse preso. Porque aí sim eu saio da cadeia para passar pela cirurgia, para daí também passar um período em prisão domiciliar, auxiliar este pedido de prisão domiciliar. Então, eles claramente estão utilizando esse diagnóstico da saúde para tentar manter ele a maior parte do tempo que eles conseguirem fora da cadeia. O futuro, não sei. Eu acho que, assim, não sei exatamente quanto isso vai depender da própria cirurgia em si, do quanto de tempo ele vai precisar de recuperação no hospital e quais são os cuidados que ele precisaria passar em casa ou dentro da Polícia Federal, mas vou fazer coro a uma coisa que a gente mesmo já disse aqui algumas vezes, né, Demore? Eu desejo toda a saúde do mundo ao Bolsonaro, que essa cirurgia seja bem sucedida, para que ele possa continuar cumprindo a pena a qual ele foi condenado, com todo, enfim, o suporte que é necessário a uma pessoa que passa por essa cirurgia. Não é porque é o Bolsonaro, isso também é uma questão que diz respeito a como deve se tratar os presos no Brasil. Então, ele está recebendo claramente um tratamento privilegiado, não é a situação que diversos outros milhares de presos no Brasil recebem.
Obviamente, ele está fazendo essa cirurgia no dia de Natal, que é para não passar o Natal na cadeia. Isso acho que é uma coisa muito, muito clara. Há uma necessidade de fazer cirurgia, mas há uma escolha de que ela aconteça no dia 25 de dezembro. Então, é isso. Ele tem que passar pela cirurgia e aí a gente vai continuar acompanhando para ver se ele realmente vai continuar usando, insistindo dentro desse diagnóstico. E aí se vai ter necessidade, porque me parece também que não é assim, como se eles fossem pedir e o Supremo vai simplesmente autorizar. Tanto é que o ministro tem usado a própria estrutura da Polícia Federal médica para se embasar suas decisões. Perícias independentes, então, uma vez que ele passar por essa cirurgia, se existe um novo pedido de prisão domiciliar, isso vai passar por perícia, e aí vai, enfim, vir um embasamento técnico sobre as necessidades que ele precisa de cuidado ou não. E também o próprio controle em torno de, vai ser só a Michelle, outras pessoas que queiram visitar o Bolsonaro vão ter que pedir autorização, e aí acho bastante improvável que ele vá negar visita dos filhos no dia de Natal pós-cirurgia. Então, não é como se vá autorizar uma romaria lá de político do PL para ir visitar ele no hospital, mas acho muito improvável que ele não deixe o Carlos e o Flávio, o Jair Renan, a Laura visitarem o Bolsonaro uma vez que ele esteja operado, porque é isso, né? É o Estado cumprindo o seu dever e não procurando vingança. Isso é justiça e não vingança. Então, tendo a achar que vai acabar sendo autorizado adiante, apesar de, nesse momento, ter sido autorizado só a Michelle. E aí a gente vai acompanhando e vai observar atentamente esses detalhes, mas já deu uma movimentada aqui no nosso plantão de Natal, a gente achando que até o respiro não vai ser bem assim, não. Sexta-feira vamos estar aqui dando notícia. De jeito nenhum, Ju, não vai ter respiro. E agora há pouco o Demori estava falando até do Código de Conduta, né? A gente tem falado muito aqui no E-Sério sobre isso. Uma iniciativa do presidente do Supremo, o Edson Fachin, de pensar em criar um código de conduta que tem tido resistências. Até falamos dessa entrevista do Gilmar Mendes, né, Demori? Ele falou sobre isso, especificamente sobre a necessidade de criar um código de conduta. Ele disse que não há necessidade para regulamentar a participação dos ministros em eventos privados, também tem a questão das declarações públicas. Ele disse numa conversa com jornalistas, aí eu vou repassar aqui exatamente, abrindo aspas para o Gilmar Mendes, tá? O que ele falou. Uma coisa que fascina muitos de vocês da imprensa é ir a eventos. Acho isso uma bobagem. Então, não tenho essa preocupação. Não acho que ninguém vai ter conversa imprópria em evento. Se tiver alguém cogitando fazer algo errado, certamente não fará em um evento. Fecha aspas. E também falou sobre as regras, possivelmente, para limitar declarações dos ministros em veículos de imprensa, em rede social. E aí ele diz que uma eventual aprovação seria muito problemática. Até falou sobre a Lava Jato, né, que poderia afetar esses pronunciamentos públicos, a mudar possíveis irregularidades judiciais, né, a opinião dos ministros sobre isso, como no caso da Lava Jato. Ele disse, se eu ficasse proibido de falar, obviamente não teria mudado esse quadro, denunciando e chamando atenção. Aqui também, mais uma vez, abrindo aspas para o ministro, Demori. Tem, enfim, vários casos. A gente estava agora, há pouco, falando do escritório da Viviane Bassi de Moraes, mas, enfim, tem diversos exemplos que a gente pode estar aqui, de jantares, de eventos fora do Brasil. Tem o Gilmar Palusa e o próprio Toffoli, que viajou agora há pouco, né, com a diretor de banco, enfim, até para assistir o jogo entre Flamengo e Palmeiras, no fim das contas, né? Nem se pronunciou, nunca mais tocou nesse assunto também. Eu já falei bastante sobre isso antes, queria até ouvir a Ju, mas vou reiterar só aqui, Gabi. Eu acho que assim, o juiz ele não pode ser responsabilizado por tomar decisões, né? Não existe culpa por julgar. Qual o problema? Quando você julga e você tem interesses
1000 rodando ao redor da sua vida. Então, assim, pense o seguinte, nesse próprio caso do Alexandre, essa matéria que saiu no Globo, se a mulher não tivesse o contrato com o Banco Master, essa matéria seria pequena. Porque interferir, mas interferir por quê? Assim, mas a partir do momento que a mulher tem um contrato milionário e sai a notícia que ele foi falar com o presidente do BC e tocou pelo menos no assunto do Master, não só parece impróprio, como parece negócio. Esse é um problema, né? Assim, o juiz não pode ser, né, ele não pode ser condenado por julgar. Ele tem que estar lá para isso, esse é o trabalho dele. Mas se ele julga e a sociedade nota que há um interesse correlato, mesmo que não haja, se parecer que há, já é um problema, Ju, né? Eu vou usar outros exemplos para colocar o problema. Em 2020, uma delação que deu muito problema, acabou depois virando nada, foi a colaboração premiada do antigo presidente da FEComércio, que agora me falhou, FEComércio no Rio de Janeiro, que me falhou o nome dele, mas ele citava muitos juízes, Ministério Público, advogados. Teve uma grande... Orlando Diniz, muito obrigada. Assim é que a gente levanta, o outro cabeceia, é isso. Exatamente. A colaboração premiada do Orlando Diniz, ela era recheada de informações sobre advogados e gerou uma operação de busca e apreensão entre agosto e setembro de 2020, e na ocasião, um dos filhos dos ministros do STJ teve uma apreensão de R$100 mil em dinheiro vivo no escritório do filho de um deles, que eu não vou citar o nome aqui agora, porque não me lembro especificamente o nome do advogado. Mas, em seguida, isso virou nada. Entendeu? Virou nada. Na época, inclusive, eu não sei o tanto de detalhe de corroboração, mas eu me lembro que, assim, levantava essa discussão no STJ, não era nem no STF. E o próprio ministro Cássio Nunes Marques, que esse é um caso que eu apurei, tenho para colocar, ele esteve, antes de ser nomeado ministro, num jantar com o Frederic Wassef e outras pessoas próximas à família Bolsonaro, um ano antes de ser nomeado ministro, e neste jantar discutiram-se a defesa do Flávio Bolsonaro no caso do gabinete dele. Depois, o ministro Cássio Nunes Marques voltou na discussão do foro privilegiado do Flávio Bolsonaro, como se nada tivesse feito, como se ele não tivesse participado desse jantar, como se ele não tivesse sido nomeado pelo próprio Jair Bolsonaro logo depois. Então, assim, não seria necessário um código de conduta se o papel fosse cumprido, né? Se declarasse realmente impedimento em coisas que são muito óbvias e claras. E esse episódio do ministro Cássio Nunes Marques, eu relatei no meu livro. O ministro, na época, eu falei com ele, ele chegou a dizer assim, que ele assumiu os encontros, mas ele não quis responder sobre o que se tratou no encontro. Ele só disse que esteve em muitas ocasiões. Então, assim, ele não negava a existência do jantar, o encontro, tudo, ele só não falava do que tinha sido discutido. Ele quis dizer que ele não discutiu a defesa do Flávio. Mas eu falei com outras testemunhas que estavam nesse jantar e que contaram sobre o que estava escrito. Até porque esse jantar foi feito num restaurante no Rio de Janeiro, no shopping. Não foi sequer como se estivesse na casa de alguém. Eles não estavam sequer preocupados em esconder na ocasião. Então, assim, se sucedem os episódios com diferentes ministros, juízes, desembargadores. Então, há um problema de que o judiciário muitas vezes se coloca como um reino, onde você não pode criticar, não se pode cobrar de ministros, de juízes como um todo, condutas óbvias. Há pouco foi preso, né, no Rio de Janeiro, um desembargador que tinha ficado 18 anos afastado da magistratura por um caso de corrupção. E ao voltar, ele ainda foi promovido de juiz para desembargador, e agora está aí preso por um novo caso. Então, assim,
eu não quero dizer que os casos são todos iguais, mas tem uma questão, cerne, que é essa separação. Esses eventos que o ministro Gilmar Mendes faz referência, eu também acho difícil que no evento em si isso aconteça. Agora, essa proximidade gera discussão sobre como essa proximidade com que se chega aos ministros se dá, né? Então, me parece que alguma discussão precisa ser feita porque foi tudo muito longe. Então, por que o contrato não foi explicado até agora pelo escritório da Viviane? Isso deveria ter sido feito. Então, e eu vi vocês aqui falando sobre o próprio Galipo. Também deveria vir à tona, explicar agora, afinal de contas, o próprio ministro já se explicou, por que ele não se pronuncia também sobre como se deram essas discussões. Eu acho que a ausência de respostas, a ausência de transparência sobre o que aconteceu, ela alimenta esse ambiente de suspeita. E aí o ministro Alexandre de Moraes está, obviamente, num momento ali, depois de todos esses casos, todos esses anos, ele vai ser mais cobrado. Eles estão procurando há muitos anos, a extrema-direita e as pessoas que estão sendo investigadas e processadas pelo Supremo na relatoria do ministro Alexandre de Moraes, por algo para desgastar ele. E isso foi uma coisa que eu ouvi de algumas fontes ontem. Parece que eles finalmente encontraram alguma coisa para atacar o ministro Alexandre de Moraes e ele não está respondendo com precisão e à altura do ataque, o que em outros momentos ele conseguiu. Então, ele levou 24 horas, porque ele não respondeu ao Mauro Gaspar, logo na própria reportagem original, e mesmo o escritório da Viviane Barsi, por que não explicou ao longo de todas essas semanas em que se está falando desse contrato, por que não deixou mais evidente, mesmo que fosse para dizer o seguinte, é um contrato que tinha cláusula de sigilo e exclusividade, não podemos explicar maiores detalhes, mas simplesmente não dizer nada aumenta o clima de suspeita. Então, é ruim para a democracia como um todo, porque o Alexandre de Moraes fez o papel dele como ministro do Supremo Tribunal Federal, que defende a Constituição. Ao longo desse processo, foi bastante atacado, foi injustamente atacado muitas vezes, inclusive a própria família dele também, como os assessores, as pessoas que trabalhavam no gabinete, mas não é porque todo esse trabalho foi feito que ele não deve prestar contas à sociedade sobre outros aspectos. Ele tem que prestar sim, e a gente aqui como jornalista não pode também ignorar que ele precisa responder isso, até porque hoje é isso, mas ele continua ministro. Outros casos virão. Então, o que a gente quer é que todas as instituições funcionem normalmente e legalmente, né? É exatamente isso, Ju. Aí, com essa, eu vou te liberar para a sua ceia de Natal aqui, querida. Obrigada por estar com a gente nesses 2 dias intermináveis. Sexta-feira, então, você está de volta, né? Sexta-feira estou de volta aqui para o encerramento do plantão. Quero desejar um Feliz Natal para você, Gabi, para o Demore, para a família de vocês. Também um Feliz Natal para toda a nossa audiência que acompanhou a gente ao longo de todo o ano. Foi um ano muito especial para todos nós aqui do ICL e desejo que vocês tenham um Feliz Natal para aproveitar as pessoas que vocês gostam, que vocês amam. É sobre isso, essas datas, né? Para que a gente possa viver plenamente momentos felizes com as nossas pessoas. Então, um beijo, Feliz Natal e até sexta-feira. Valeu, até, Ju. Obrigada. Feliz beijo, Natal também. Feliz Natal. Lembrar só uma coisa, que a Ju citou o Nunes Marques, outro caso, vê como as coisas vêm na cabeça. O Nunes Marques pegou carona no jatinho do Fernandinho OIG, que é um dono de bet, para ir numa festa na Grécia. Nossa, bem lembrado. Assim, é crime pegar carona no jatinho de um beteiro? Não. Deve acontecer com o ministro Supremo? Pelo amor de Deus, não. Então, não adianta as pessoas também entrarem numa histeria, né? E achar que a gente tem que ignorar isso, porque senão vira ataque ao Supremo. O Supremo que se mende nessas questões. Agora está na moda, nas últimas semanas, culpar o mensageiro. Agora o culpado é o mensageiro. Agora tem uma conspiração do ICL com os Soros,
com não sei o quê. Gente, baixa a bola todo mundo aí, pelo amor de Deus, vocês estão malucos? Assim, a gente não deve nem entrar em histeria e jogar água no moinho da direita, mas ninguém aqui, como dizia meu pai, é cavalo de padeiro que usa aquele negócio para ficar olhando só para frente e tapando o olho. O nosso trabalho é jogar a luz em cima dos fatos. A gente não vai se furtar a fazer isso. Os ministros que parem de pegar carona em jatinho. Não é a gente... As pessoas estão querendo dizer o quê? Que a gente tem que parar de dar notícia? É isso que eu estou entendendo? A gente tem que parar de dar notícia que o ministro pegou carona de jatinho, que o outro lá pegou jatinho, carona de jatinho com o advogado do Master, que o outro lá pegou jatinho usou o jatinho que foi usado 50, 60, 70 vezes pelo Beto Louco. As pessoas estão sugerindo que a gente pare de dar essas notícias? Pelo amor de Deus, vocês estão ficando malucos, né? Não é aqui no ICL que vocês vão encontrar esse tipo de jornalismo, não. O Demore, você falou desse Fernandinho OG, excelente essa lembrança. Ele apareceu lá na CPI das Bets, assim com o senador Ciro Nogueira, né? Que tentou proteger também o Fernandinho OG naquela ocasião, né? Ciro Nogueira é parceiro do Rueda, festa na Grécia também, Mykonos, jatinhos, etc, etc e tal. O que estamos sugerindo? Que a gente pare de dar essas notícias? É isso que as pessoas querem? Pelo amor de Deus, aconteceu um acidente de trânsito na esquina, mas isso é ruim para a nossa narrativa política. Vamos fazer de conta que não aconteceu. Aqui não, meus queridos e minhas queridas, não vai acontecer, me desculpem. Importante, Demore. Vamos seguir aqui também. A gente vai falar daqui a pouco sobre o Flávio Bolsonaro. Tem uma história aí, a gente vem tratando, né, de como tá o entorno dele, já que ele está em pré-campanha, ungido pelo Jair Bolsonaro, né? Mas eu quero chamar a atenção aqui para as 7 horas da noite de hoje, que vai ao ar o último episódio da temporada de O Poder e a Fé, uma série que é apresentada pelo deputado pastor Henrique Vieira e pela vereadora Ava Santiago. Vamos trazer aqui a chamada, o tema de hoje, com o Henrique e a Ava. A gente volta a conversar já, não saiam daí. Vamos lá. O programa dessa temporada já está no ar e a gente está super feliz de ter vocês aqui com a gente, discutindo e pensando a fé e o poder, ressignificando a fé para disputar o poder de maneira muito mais ampla, profunda, plural, democrática e compartilhada, porque eu estou muito esperançosa, afinal de contas, a magia do Natal está entre nós. É isso, nesse quarto programa, o último dessa primeira temporada, falamos sobre a tal bancada cristã que está sendo feita lá na Câmara dos Deputados. Precisa disso? Qual o sentido disso? Não é um tanto quanto antidemocrático? Falamos bastante sobre isso. E terminamos com uma mensagem belíssima de Natal, de Ano Novo, de esperança, de presente e de futuro. É isso, a gente espera você nesse episódio e te deseja um Feliz Natal e próspero Ano Novo. É isso, fraterno abraço. Aí, então, a chamada para hoje, o episódio sobre a bancada cristã, 7 horas da noite. Você pode acessar icl.com.br/série para assistir hoje à noite. Bora falar de Flávio Bolsonaro, Demore? Bora, quer dizer, Bora falar. Não, né? Mas bora, né? Não queremos, ponto final. Vamos acabar aqui. Se a senhora quiser, a gente vai falar, não tem problema. Eu vou falar uma coisa, Gabi, antes de você ler qualquer notícia. Não, lógico, vai lá. Pelo amor de Deus, Flávio Bolsonaro já é candidato. Flávio, não desista. Eles estão querendo acabar com a família Bolsonaro. Não desista. Se você desistir, eles não vão soltar o seu pai. O Ciro Nogueira vai passar a perna em você. O Rueda vai jogar o nome da família de vocês do jatinho, do Rueda, que é dele, que diz que não é dele, que não sabe se é dele, que ninguém sabe se é ou se não é, mas talvez seja, né? Cuidado. O Tarcísio não é amigo de vocês. Vocês abram o olho, Flávio. Aqui, ó. Não desista da campanha. Você é Flávio Presidente, Gabi. É isso. Só isso que eu queria falar. Olha, por que a gente vai falar disso? Tem muita história aí. A gente falava até ontem aqui no N2 sobre a falta de aliados do Flávio Bolsonaro. Ele que está já como pré-candidato à presidência, é o candidato do Jair Bolsonaro, do clã. E ele quer usar culto evangélico como alternativa, porque ele está com falta de aliado disposto a oferecer para ele palanque, principalmente em região que ele não tem popularidade alguma, como no Nordeste, né? Especialmente no Nordeste. Então, nessa primeira fase,
da pré-campanha, a estratégia dele é percorrer o Brasil para se apresentar para o eleitorado, e a avaliação no entorno do senador Flávio Bolsonaro é que ele precisa ser conhecido nacionalmente. Ele até é conhecido por ser filho do Jair, mas precisa comunicar para o eleitor qual é o perfil político dele. Então, isso, estou trazendo aqui a versão dos aliados, né? Se apresentar como a versão moderada da família Bolsonaro. Ontem até ele estava num culto, Demore, lá em Vitória, no Espírito Santo. Só que no discurso dele até me lembrou, na verdade, o próprio Jair Bolsonaro nas últimas eleições, porque o Flávio falou que o cenário político do ano que vem é uma guerra espiritual, que o ano de 2026 será sobre resgatar almas. Você lembra, Demore, Damares Alves, Michele? Isso teve muito nos discursos delas também nas últimas eleições, né? A última campanha, né? A questão é que o Flávio está sem base política por enquanto, então vai para a igreja, né? Vai pedir para Deus, é o que está acontecendo. O PT já fez uns movimentos em relação à igreja, principalmente em relação a, se eu não me engano, a Assembleia de Deus, né? Fez uma aproximação grande com a Assembleia de Deus, que é uma congregação grande no Brasil, uma das mais antigas, aliás, dessas congregações evangélicas, né? Não é neopentecostal, na verdade, é anterior a isso, né? Tem uma base eleitoral grande, está baseada, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Houve uma aproximação aí importante, chama atenção, talvez, uma certa aproximação, uma reaproximação com a Record, está sendo costurada nos bastidores por um ex-executivo de televisão, né? Eu conversei muito com ele nas últimas semanas, está tendo aí uma tentativa de uma costura novamente, e o Flávio Bolsonaro surge como alguém que não é unanimidade na direita, na extrema-direita, no centrão. Então, ele ainda não tem a sua base política, sabe que não vai conseguir construir isso no curto prazo. Muita gente vai fingir que está com o Flávio porque não quer desagradar a família e perder voto. Agora, isso vai desagregando, né? E quanto mais tempo o Jair Bolsonaro passa preso, eventualmente pode ter um efeito que, como aconteceu com o então ex-presidente Lula quando foi preso, a sua base eleitoral vai diminuindo, a popularidade vai diminuindo, você não dá entrevistas, não aparece nas redes sociais, bem ou mal as pessoas um pouco vão esquecendo de você como figura política, é natural que isso aconteça. Então, o que o Flávio está fazendo é tentar manter aí a chama acesa, né? Se isso vai ser usado para vender a candidatura depois ou não, não sabemos. Pode ser usado, inclusive, para vender a candidatura até lá no segundo turno. A gente não sabe se ele vai desistir no meio do caminho e vai fazer algum tipo de negociação. Se não chegar numa negociação a contento, se ele vai encarar essa candidatura de fato e vai para a eleição no primeiro turno, e aí vai tentar contar com uma versão chilena do que aconteça no Brasil, né? Um candidato forte de esquerda no segundo turno contra um de direita, e vários outros de direita que não foram para o segundo turno se juntam e vencem a eleição. Isso pode acontecer. Pode acontecer uma corrida de cavalos aí na extrema-direita e na direita, com vários candidatos no ano que vem, e o que chegar no segundo turno sabe que pode ter uma boa chance, né? Eu ainda acho que o favorito é o presidente Lula, porque é o presidente, porque o país está mais ou menos estabilizado, é um incumbente, tem como mostrar serviço, né? É difícil perder uma reeleição, só o idiota conseguiu perder uma reeleição na história da redemocratização, então não imagino, né, que perca, mas todo mundo que quer concorrer aí, por que estão se engalfiando aí, Ratinho, Zema, e Tarcísio, e um e outro, aparece cada semana, aparece um nome, o Caiado, o fulano, o doutor Ciclano, porque sabem que se tiver 3, 4, 5 candidatos de direita e extrema-direita, num segundo turno, a tendência é essa galera toda pular no barco do que passar. Então, o Flávio pode contar com isso. Se ele chega no segundo turno, Gabi, você tem alguma dúvida de que todo mundo que hoje faz beicinho vai pular na candidatura do Flávio? Vai pular todo mundo. Vai pular todo mundo. E se ele não chegar, mas fizer uma boa votação, 20, 22, 23, 25, não sabemos, estou chutando aqui, isso vale, né, no mercado eleitoral. Então, eu não sei, porque não nos é dado a saber. Mas eu acho que o Flávio não vai desistir dessa candidatura, não. Eu acho que ele vou usar aqui o léxico bolsonarista, o Flávio é macho. O Flávio, ele vai, Gabi, ele vai encarar e ele vai dessa virilidade, eles gostam, Demore. Eles gostam. E até você citou,
sextou o PT aqui, acho que vale também ressaltar que o governo está muito de olho nesse eleitorado evangélico também. Até hoje, o presidente Lula assinou um decreto para criar diretrizes sobre valorização da música, elementos da cultura gospel, reconhecendo como manifestação da cultura nacional. Então, o governo está também muito de olho nesse eleitorado. A gente vai trazer aqui, não sei se você tem mais algum comentário, Demore, porque o professor Castro Rocha vai chegar aqui para conversar com a gente também nesta tarde barra noite. Cadê nosso professor Castro Rocha aqui para conversar com a gente? Professor, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Gabi, boa noite, Demore. De goiabeira está aqui com vocês. Isso é uma goiabeira, professor? Não é? Tu gostou? Uma goiabeira. É uma homenagem ao tema de que vou tratar. Olha aí, goiabeira usada por presidentes. Aliás, o Lula adotou, né? Mas aí os presidentes de Cuba usam. Tá? Aliás, é o traje oficial para você encontrar o presidente de Cuba, não é o terno, é a goiabeira. Há, inclusive, uma goiabeira de gala, para você ir em baile de gala. Exatamente. É uma homenagem ao Eduardo Moreira e a Ju Baroni pelo documentário Vai para Cuba, Eduardo. É isso aí. Boa. O professor Castro Rocha fez todos os detalhes. Vocês acham que o figurino dele é coincidência? Não, ele pensa nisso também aqui. E nessa véspera de ceia de Natal, o professor Castro Rocha participa junto com a gente. Professor, antes eu queria trazer aqui mais um capítulo, vamos dizer assim, dessa história do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, também contra o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, que eles estão falando publicamente sobre isso, né? O Trump diz que a coisa mais inteligente que o Maduro pode fazer é renunciar e que se ele quiser bancar o Durão, será a última vez. E do outro lado, Maduro diz que se o Trump, que o Trump estaria melhor se focasse mais nos Estados Unidos, ou seja, no próprio país, e não na Venezuela. E esse episódio está trazendo muito sobre a política externa dos Estados Unidos, como o Donald Trump está avançando contra os países latino-americanos, mas muita gente fala que o Trump quer reviver uma espécie de doutrina Monroe, né, aquela ideia dos América para os americanos, usando o próprio Trump como bandeira, só que tem ainda uma política que remete à era Roosevelt. É isso que você vai trazer aqui para a gente, não é, professor? É isso mesmo, Gabi. Eu fico contente. Aliás, eu acho um privilégio ter esse espaço aqui no ICL para poder trazer para a audiência reflexões que não são necessariamente óbvias. O governo americano, há mais ou menos uns 10 dias, publicou um documento em que a doutrina Monroe é retomada. É uma doutrina do James Monroe, de 1823, que afirmava taxativamente que a América era dos americanos. O que ele queria dizer é que as Américas, América Latina, América Central, Caribe, seria dos norte-americanos. Porque logo depois das guerras napoleônicas, quando sempre houve a tentativa de invasão da América Latina por potências europeias. Mas em 1823, Demore e Gabi, essa afirmação era uma petição de princípio. Os Estados Unidos não tinham ainda força militar e geopolítica para, de fato, impor uma presença real na América Latina. Era muito mais um conceito do destino manifesto. Agora, no século XX, isso mudou. Em 1898, essa história conhece uma virada decisiva. É a famosa Guerra Hispano-Americana, a primeira guerra internacional importante dos Estados Unidos contra o Império Espanhol decadente. E, ao final da guerra, em 1898, os Estados Unidos tomam Porto Rico, que fica um protetorado, tomam Filipinas e Guam. E Cuba se torna independente, mas sob uma espécie de protetorado norte-americano. E a Espanha perde as suas últimas colônias, o que gera um movimento muito importante, um movimento de decadência política e econômica na Espanha, mas a famosa geração de 98, que é a primeira geração espanhola que, depois de 4 séculos, não tem mais uma única colônia, acabou o império definitivamente. Os Estados Unidos, então, em 1898, já são uma presença militar real na América Latina. Aí acontece algo muito interessante. Eu sei que Demore gosta muito de história. É fascinante, Demore. Em 1902, 1903, a Venezuela, veja isso, a Venezuela entra numa crise econômica muito séria.
e num processo de instabilidade política. E como ela tem dívidas externas com nações europeias, algumas nações ameaçam invadir a Venezuela para ter compensações financeiras. É então que em 1904, e esse é o ponto central, Gabi, em 1904, o Theodore Roosevelt faz um adendo à famosa política do Big Stick, do grande porrete. É esse adendo que eu proponho, é o que de fato está em jogo hoje no mundo, não é a doutrina Monroe, é o adendo da política externa do Theodore Roosevelt. É o que se chamou, nesse discurso dele, em 1904, o corolário Roosevelt. O que dizia o corolário Roosevelt? Que o governo americano, o governo norte-americano, tinha não apenas o direito, mas, sobretudo, o dever de invadir nações latino-americanas que, porventura, entrassem em crise, não pudessem saldar os seus compromissos ou prejudicassem companhias norte-americanas. É isso que está em jogo. Em 1957, pela primeira vez, esse corolário Roosevelt conheceu uma tradução militar forte. Um presidente da Guatemala, chamado José Arbenz, que não tinha nada de comunista, era apenas um nacional desenvolvimentista, realizou uma reforma agrária que também não era radical, mas que afetava terrenos da famosa United Fruit Company, que era essa multinacional norte-americana que plantava frutas na América Central e no Caribe, especialmente banana. Daí veio a ideia de República de Bananas. O que fez os Estados Unidos? Fomentaram um golpe de Estado na Guatemala em 1957. Em 4 meses, o José Arbenz renunciou, veio um governo conservador, acabou com a reforma agrária, todos os direitos da United Fruit Company foram preservados. Nota ao pé de página, Demore. Quem estava neste momento passando pela Guatemala numa mítica viagem de motocicleta por toda a América Latina e assistiu à derrubada do governo legitimamente eleito do José Arbenz? Che Guevara. Não é incrível? A goiabeira em homenagem, portanto, a essa situação. O que é, de fato, o corolário Roosevelt? Como é que ele se traduz hoje em dia? Gabi, você lembra de uma entrevista que o Mark Zuckerberg deu para explicar a guinada política que ele havia feito? Uma longa entrevista. Tem um momento que o Mark Zuckerberg diz o seguinte, é corolário Roosevelt na veia de forma anacrônica. Ele disse assim, porque as grandes empresas americanas, as grandes plataformas precisam do governo americano para proteger-se. Isso é corolário Roosevelt. O que está em jogo hoje é que o Donald Trump quer voltar o mundo à posição de 1904. É isso que está em jogo. Professor, acho muito importante a gente trazer esse olhar. Acho que é um luxo a gente ter o professor Castro Rocha, né? Nessa véspera aqui de Natal, trazendo essa reflexão também para a gente, um olhar fora do óbvio, como você sempre faz, né, professor? Não sei se o Demore quer comentar, porque na sequência vai vir um Gessé Souza aqui também ainda, para a gente fechar este programa. Ainda temos notícia para trazer aqui. Muito bem. Não, achei muito bom o resumo que o professor fez, e é realmente preocupante o que está acontecendo na América Latina, porque tem uma consequência, professor, que não está sendo muito debatida ainda, que muito se diz que depois de ir para cima da Venezuela, o Trump vai para cima de Cuba com maior força para derrubar o governo de lá. E esse bloqueio que acontece na Venezuela hoje de petróleo afeta muito. Você está me ouvindo, professor? Aqui está normal. Acho que a gente teve aqui algum probleminha na conexão do professor. Está me ouvindo agora, professor? Me ouve? Aqui está normal, viu, gente? Tá. Eu estou escutando a Gabi, mas não estou escutando você, Demore. O Demore está fazendo só um comentário aqui para a gente fechar, então, professor? Tá, claro. Deixa eu dizer, então, Gabi, que uma das coisas mais importantes que me aconteceram em 2025 foi ter estreitado a minha relação com o ICL. Eu sempre resisti a aceitar o convite de fazer comentários periódicos, porque realmente eu acreditava, Demore, ainda acredito, mas vocês estão me convencendo do contrário, de que eu não teria nada de interessante para dizer. E uma das melhores coisas que me aconteceram na vida foi ter esse contato maior com o ICL. Eu viajo o Brasil inteiro. Uma coisa que eu quero dizer, que é um cumprimento a vocês do ICL, é excepcional o carinho que o Brasil inteiro tem por vocês. Aonde eu vou, às vezes, olha, eu vou contar rapidamente uma história, Gabi, é rápido. Há 2 meses atrás, eu estava lançando um livro na Itália, Demore, na sua Itália, e estava andando em Nápoles, naquela famosa rua dos jogadores de futebol, Boêmia, estavam andando 10 horas da noite. Eu estou andando em Nápoles, e escuta isso, Gabi, em Nápoles. Aí eu escuto assim, Demore, professor,
Aí eu penso, não pode ser. Continuo andando. Aí eu escuto, professor Castro Rocha, eu olho para trás, é uma senhora, ela me diz assim, posso abraçar o senhor? Eu sou da comunidade CL. É bonito, Ah, não é? é Então, maravilhoso, olha, professor. Feliz A gente Natal para encontra. vocês, para a nossa audiência. Para mim é um privilégio, uma alegria enorme partilhar com vocês esse espaço. Feliz Natal, professor, também, meu nome, de toda a nossa equipe, do Demore, que o senhor não está conseguindo ouvir. Um grande abraço, um beijo. Na sexta-feira a gente se vê de novo. O professor Muito obrigado. Castro aqui com a Boa gente, noite. trazendo esse relato também, enfim, que a gente tem sempre. Demore, vou passar para você fechar o tema que você estava tentando falar ali. Isso. Só amarrar. Mandar um beijo para o Castro Rocha, que além de tudo é uma alma maravilhosa, um querido, né? Uma pessoa muito afável, né? E não, Gabi, eu estava falando que esse bloqueio dos petroleiros venezuelanos afeta muito Cuba, porque Cuba depende, a energia elétrica de Cuba é toda movida a óleo, né? Óleo cru. E muitas usinas ainda são da época da União Soviética, tem problemas muito sérios na distribuição de energia, e Cuba está enfrentando aí um problema de energia muito sério, né? Eu fiquei uma semana lá, um tempo atrás, aí, umas 2 semanas atrás, e você tem energia numa parte do país, depois tem energia numa outra parte, em Havana mesmo, alguns bairros têm energia, outros não têm, às vezes fica todo mundo sem energia, ou tem filas enormes dos postos, porque não tem gasolina, e quando tem, eventualmente não tem luz elétrica para ligar as bombas. Então, realmente Cuba está vivendo um caos energético, e quem ainda mandava petróleo para Cuba era Venezuela e o México, né, que estavam sustentando ali. Com esse corte agora da Venezuela, atinge Cuba diretamente, de uma maneira muito brutal, em um país que já está com a economia num grau de colapso pior do que nos anos 90, que já era, né, um momento muito ruim. Então, eu posso imaginar que o Trump, para além de tudo, depois deve ir para cima de Cuba também. Só queria fechar falando sobre isso. Não, excelente, é isso. Fechando esse bloco aqui para a gente abrir o nosso último, rapidinho aqui no nosso final de programa. Ainda tem o nosso professor Gessé Souza aqui para participar do nosso CL Notícias segunda edição, para comentar uma análise preliminar que foi feita pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andifes. Todo mundo conhece a Andifes, para falar do orçamento das universidades federais, que vai ter um corte total de quase 500 milhões de reais em 2026. Uma pena a gente falar sobre isso aqui, professor, mas é um prazer te receber mais uma vez. Boa noite. Obrigado, Gabi. Boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, nossos amigos. Você vê que é algo absurdo, porque tem um Dora aí, tem uma coisa sádica no meio, Gabi, disso. Né? É um corte de quase 10% naquelas despesas que são ditas discricionárias. Água, luz, né? Bolsas acadêmicas, insumos de pesquisa, compra de equipamento de pesquisa. Ou seja, você atinge o coração da atividade universitária. No fundo, você reduz a universidade, né, a sala de aula. Né? Ou seja, é a pesquisa que é o mais importante. É muito importante ensinar para as pessoas, etc. Né? Mas a pesquisa é igualmente importante, né? Porque é ela que, enfim, moderniza o país, etc. Liga a universidade às necessidades da sociedade como um todo. E tem um aspecto aqui que é ainda pior. Né? Quer dizer, o principal ponto que vai ser afetado é uma coisa que me dá uma tristeza enorme. Os alvos de corte, o principal alvo de corte é assistência estudantil, que, segundo a entidade Andifes, né, no caso, é uma área estratégia para a permanência de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Ou seja, né, aqueles alunos que precisam de estar morando ali em algo dado pela universidade, porque a situação de miséria não permite que ele tenha nenhuma outra opção. Ou seja, né, ela atinge o quê? Ela atinge a ideia de uma universidade universal e pública que seja acessível a todos. Né? É um negócio impressionante. Eu não sei como acontece com vocês, mas esse congresso é algo absurdo. Né? Você acorda todo dia com um absurdo montado, né? Porque isso é uma pauta bomba, obviamente, né? Também. Professor,
acho que é fundamental, até quero te agradecer por você trazer aqui essa pauta. Sei que a gente está aqui na véspera da ceia de Natal, então quero te desejar um Feliz Natal também, meu querido. Muito obrigada. Sempre bom renovar essa parceria aqui e contar com a sua presença. Maravilha. Obrigado, Gabi. Obrigado, Leandro. Um abraço e Feliz Natal para todos. Abração. Obrigado, mestre. Obrigado demais. O elenco estrelado hoje, né? Para a gente fechar essa terça-feira. Só estrelas aqui. E eu estava aqui ontem chamando a atenção da nossa comunidade para apoiar o nosso jornalismo independente. A gente tem, enfim, diversos conteúdos que a gente traz aqui. Tem um que eu não sei se o pessoal se lembra, a gente falou muito da série A Luta pela Esperança, com Chico Pinheiro, Leonardo Boff e Padre Júlio Lancelotti. Acho que é um momento bastante oportuno, já que a gente está aí na iminência de entrar no Natal. Então a gente vai trazer um trechinho dessa fala para o pessoal ter uma ideia dos conteúdos exclusivos que a gente tem na nossa plataforma para se juntar aqui na nossa comunidade do ICL. Então vamos assistir e aí a gente abre a Jurubeba, porque hoje vai estar liberado, né? Então vamos lá. É muito manipulado por essa direita, por esses opressores, por esses que sabem que o sentimento religioso é muito importante para o nosso povo. Então eles procuram manipular o Evangelho em função dos seus interesses, sem nenhum compromisso com os valores do Evangelho. Gostinho do que a gente tem aqui na nossa plataforma. Tem documentário original, exclusivo, tem os nossos cursos, mais de 300 cursos. Então, só para encorajar o pessoal e lá em icl.com.br, fazer parte da nossa comunidade em 2026, que vai ser um ano de muito ICL. Demorei, acho que hoje está autorizado, acho que o Chico Sá vai deixar a gente abrir Jurubeba, né? Liberadaço, muito obrigado para todo mundo. Quem puder, entra aí na barca do ICL, né? A gente não para de crescer, de fato, mas é importante que a comunidade cresça cada vez mais, porque 2026 a gente vai ter um ano difícil pela frente, vai ter uma eleição para cobrir. A gente tem muitas transformações aí para anunciar também, Gabi, em janeiro. A gente vai anunciar aí novidades importantes, inclusive nos nossos programas. A dona Gabriela já está sabendo de várias delas. E aí precisamos que a galera cole junto com a gente aqui para a gente conseguir crescer essa comunidade. É isso, gente. Ótimo Natal para todo mundo. Eu estou de volta na sexta-feira. Gabi, eu não sei se você vai trabalhar ainda, mas... Claro que vou, Demônio. Você acha que eu vou te deixar sozinho? Jamais. Então, lá vai ser um prazer. Maravilha. Obrigada, meu amigo. Bom Natal para você. Um beijo grande para a nossa comunidade também. A gente está de volta na sexta-feira. Boa noite para todo mundo, gente. Tenham juízo aí na ceia de Natal. Até mais. Pessoal, para 2026, eu espero que o Jair Bolsonaro assista de dentro da cadeia a derrota da extrema-direita em mais uma eleição. Que ele não saia, que ele cumpra esse ano inteiro de 2026 a pena que lhe cabe. Nada de anistia. Bolsonaro, assiste aí de dentro da sua cela a derrota da extrema-direita também nas urnas. Para o ICL, eu espero um crescimento cada vez maior, o nosso povo assistindo aqui as nossas transmissões, e também que você ajude o ICL crescer cada vez mais. Entre em icl.com.br, faça os cursos e ajude a nossa comunidade a crescer cada dia mais.